Vamos jogar fora o nosso sono e vamos começar? Vamos começar neste exato momento. Sejam muito bem-vindos. Mais uma edição do Expertise Podcast. Gente, a gente tem que parar com esse negócio de gravar programa seguido. Porque eu tô num sono. Ó, meu Deus. E hoje não tem Big Brother pra me sustentar até tarde? Ah, não vou ficar bem no BBB não, rapaz. Pelo amor de Deus. Essa merda vicia, mano. Vicia. Eu nem sei quem que tá no paredão. Quem que tá no paredão? Ninguém. Saiu A eliminação foi ontem. Foi a mulher que saiu, nem sei o nome. Na altura da gravação deste episódio, a última eliminada foi a Laís. Agora eu não quero nem saber que o Pai Gustavo agora vai vir rebentando, vai botar todo mundo no paredão, vai ganhar. Tô torcendo O pra ele. Abravanel não aguentou pro hate não, né? Aguentou não. Tô torcendo pro Gustavo e pro Barão da Piscadinha. Não sei quem é Barão da Piscadinha, não. Depois vocês procuram saber. Também. Tô perdidão. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tamo bem, cara. Hoje tô um pouco estressado hoje. Por que você tá estressado? Tá nervoso, menino, tá nervoso. Não, cara, muita coisa pra fazer. Hoje muita gente entrou em contato comigo. Não tem aqueles dias que você, tipo assim, você quer focar pra fazer outras coisas e as pessoas ficam te perguntando muitas coisas e você tem que responder, você não pode ignorar? Uhum. Foi um dia desse hoje. É, bicho, tá fácil não, mas tá bom também, né? Rompeu o dia, né? Parece que vai rebentar e jorrar tudo. É igual quando rompe um açude, né? É. Açude ou poço? O que rompe? Romper as barreiras do fracasso, do desemprego. Isso aí, vamos. Pois é, hoje a gente vai falar exatamente sobre fracasso e desemprego. Nossa, que dor, cara. Nesse programa. Antes de mais nada, gente, eu sou o Lucas Escarda, host aqui do Expertise Podcast. Podcast que a gente fala sobre criatividade, sobre design, sobre empreendedorismo. E eu tô aqui com meus dois participantes, meus dois sócios no Estúdio Santo. Se apresentem, por favor, antes que a gente esqueça de fazer isso. Eu sou o Gregory Machado. E é isso, sou sócio participante, igual o Lucas falou aí. Tamo junto, Gregory. Falou bonito. Eu sou o Daniel Leal. Eu sou o Daniel Leal, tamo aí na sociedade junto aí, Sociedade do Santo. Eita ferro. Sociedade do Santo. O Santo. Parece que é um quinto Senhor dos Anéis que saiu na Sociedade do Santo. Meninos, mais uma semaninha, mais um programinha. Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre como trabalhar como freelance e também em agência ou sendo um empreendedor de sucesso com grande sucesso na vida, de sucesso. Exatamente. Se você, ouvinte, ouviu o programa passado, que teve como convidado nossa ilustríssima Carla Maria, abraço, a gente falou sobre a faculdade de design, se cursar, valia a pena, quais eram os caminhos para uma formação mais teórica, né, dentro da profissão. E hoje é uma continuação. A gente vai entrar mais a fundo em alguns desses caminhos, que é justamente como o Dani estava falando, as opções de você empreender, de você ir para uma agência, ou de você trabalhar como freelancer. E a gente vai falar um pouco, então, sobre as possibilidades, né, essas possibilidades de carreira mesmo. Aqui a gente tem algumas experiências, algumas expertises para passar e a gente quer compartilhar. Antes da gente entrar direto na pauta principal, vamos passar as redes sociais aqui do Expertise, porque, gente, tô cansado de pedir, eu quero desabafar aqui com os ouvintes. Tá triste ele, olha. Tô cansado de pedir, cara, o Expertise tá sendo ouvido, eu sei que tem gente aí do outro lado ouvindo. Todo episódio é um recorde, todo episódio é top 10. Por que as pessoas não comentam, cara? Porque dá seu comentário. Eu gostaria, sabe, é tão fácil. Você acessa lá estudiosanto.com.br/expertise, vai direto no episódio, comenta lá. O seu comentário vai ficar para sempre com a gente e a gente vai poder ler ele aqui, cara. Mas as pessoas não comentam. As pessoas não seguem no Instagram, é tão fácil, é mais fácil ainda, ó. Lá no Instagram, Expertise Podcast, é só clicar no seguir. Você vai conferir tudo em primeira mão, que isso aí, cara.
Tô imaginando essa parte tocando Celine Dion, tá ligado? O Lucas comente. E além disso tudo, também tem o YouTube, cara. A pessoa também pode acompanhar a gente no YouTube. Caramba, ó. Faz o seguinte. Dá uma pausa aqui rapidinho pra você voltar, hein? Não vai sumir, não. Some você não. vai agora lá no Instagram, @Expertise Podcast. Vai seguir lá. Quiser mandar uma mensagem pra gente, já manda uma mensagem falando, vim porque vocês falaram lá no podcast e tal. Vai também no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho que quando tiver episódio novo vai sair pra você, vai chegar no celular, notificação e tudo mais. Só pesquisar Expertise Podcast no YouTube. No Spotify também, você é usuário de Spotify, vai lá, segue no Spotify pra ficar por dentro de quando tiver episódio novo também. E você tem 3 plataformas aí maravilhosas para você escutar o podcast, né? Também tem o nosso site centralizando isso tudo, www.estudiosanto.com.br/expertise. O site é o mais fácil porque no site a gente interage, a gente conversa, mas como o Gregory falou, tem o Spotify, você pode ouvir no iTunes, você escuta no Amazon Music, você escuta em qualquer plataforma de podcast, meu. A única que tá ouvindo, de raiva, né? Com a gente... Não tem desculpa, né? A única que tá de raiva com a gente é a Deezer. A Deezer, sei lá, não quis aceitar o Expertise lá, não. Mas o resto tá funcionando, você leva o Expertise pra onde você quiser, essas 3 vozes maravilhosas no seu ouvido. Não dê esse mole. Acesse agora, Estúdio Santo, Expertise Podcast. Muito ruim. Vamos pra pauta principal? Começar de uma vez esse programa? Chama a vinheta aí, Dani. Aí, pra você que chegou novato aqui, e depois desse esporro que a gente deu, escuta Caraca. essa vinheta aí, beleza? Criatividade, design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio. Bem-vindo ao Expertise Podcast. Eu vou começar igual o programa passado, mas eu vou começar igual, mas diferente. Já dizia meu irmão. Então é diferente. Isso é igual, mas diferente. A gente já contou em outras ocasiões e outros programas um pouco da nossa experiência profissional, né? E o que a gente fez para chegar até aqui, onde a gente trabalha hoje, que é no Estúdio Santo. E a gente contou no programa passado como foi a nossa experiência com educação, né? Com formação, com faculdade, com pós. Enfim, tá lá o episódio passado com a Carla, pode ir lá ouvir, mas depois que você terminar esse daqui. Agora eu quero contar um pouco como é, só para contextualizar de forma rápida, como é a nossa experiência com formas de trabalho dentro da comunicação, dentro do design, especificamente essas 3 que a gente está trazendo para discutir, né, que eu acredito que são as principais, né? Você ser freelancer, você trabalhar numa agência, ou você empreender de fato, né? E aí a diferença entre você ser freelancer e você empreender, eu tô dizendo aqui o empreender de se portar, né, como uma agência e não como um profissional sozinho, enfim, a gente vai entrar nos pormenores também. A minha experiência, para começar, para contextualizar, é a seguinte: eu segui nesses 3 caminhos. Eu já fui freelancer, comecei minha carreira profissional, vamos dizer assim, como freelancer durante um bom tempo, durante 2 anos. Depois eu migrei para agência, trabalhei também 3 anos em agência. Então tive passagem em algumas agências aqui de Cachoeiro, passagens bem intensas, e agora tô com esses meninos aqui empreendendo, né, levantando essa empresa que é o Estúdio Santo, né? Então eu tenho um pouquinho de cada um aí. Foi bem uma escadinha, né? E vocês? Fala um pouquinho de vocês, pra gente entrar nos pormenores. Cara, pra mim foi muito disso também, né? Comecei fazendo uns bicos, mas logo fui pra agência. Quando eu falo fazendo bico, é ser freelance mesmo. E logo fui pra agência, e da agência saí pra empreender, assim, saí pra desbravar, né? Na verdade, depois que eu saí da agência,
eu fiquei meio que como freelance, empreendendo, é um meio termo, assim, meio complexo, mas, né, prestando serviços e sendo responsável por isso ao mesmo tempo. E depois surgiu a oportunidade de unir, né, ao Dani e o Lucas no Estúdio Santo e empreender de fato, né, montar uma empresa e cuidar de todas as áreas. Acho que comigo também, eu tive muito os estágios também da coisa, assim, de ir e voltar, né, também. Mas eu interpreto muito cada um deles como muito importantes, assim, para cada fase que a gente passou, acho que comigo principalmente de entender de lugares que eu passei, que depois eu passei novamente com uma mente mais preparada também, né? Tanto como freelancer, que trabalhei, eu acho que a maior parte, e tanto como sendo empregado de outras empresas, tanto agência assim também. Acho que a gente passa por estágios diferentes que a gente fica revisitando para poder melhorar, né? Isso aí, acho então que dá pra dizer que a gente passou, todos nós, por essas 3 etapas, né? Cada um com sua particularidade, mas passamos. Pra gente deixar bem claro do que a gente tá falando e por que a gente tá trazendo esse tema aqui, galera, vamos definir essas formas de trabalho, né? Eu acho que é mais fácil de definir a agência, você trabalhar em uma agência, mas é você ser empregado, né? A agência é aquele conglomerado de serviços de publicidade, de marketing. Hoje, enfim, tem agência especializada, mas é mais comum a gente ver de tudo, né? Uma agência que faz de tudo. E você trabalhar ali, você pode trabalhar numa área de redação, você pode trabalhar numa área de criação, como foi o nosso caso, a gente trabalhava ali com design, propriamente dito. Mas tem as áreas de atendimento, tem sim as áreas de comercial. É uma empresa, né, que você entra num setor, e a nossa experiência aqui é no setor de criação, trabalhando para os outros. Você é empregado, carteira assinada, enfim, que negócio todo. Tem que seguir as regras da empresa, né? De vestimenta, de comunicação e tudo mais, de horários também. É um trabalho também comum, formal, né? De escritório. Bem isso. E empreender é o que a gente está fazendo hoje, nós 3. Abrimos uma empresa, sociedade, e estamos, enfim. Nós não nos posicionamos como agência, porque nós não fazemos o que uma agência faz, a gente é especializado na criação de marca, de identidade visual, de branding, e a gente prefere assim porque a gente gosta de trabalhar assim. Só que a gente está empreendendo, nós saímos, independente se a gente é agência ou não, se a gente faria o que a agência faz ou não, a gente sai, né, de você ser empregado, sai da CLT e abre um CNPJ, e você tem que lidar com todo um outro universo, você tem que dar conta para fazer as coisas andarem, né? Sim. E por que a gente separou do empreender do freelancer, né? O freelancer, a gente traz aqui a pessoa que, por mais que a maioria dos freelancers também empreendam, né, a gente traz a figura do freelancer como uma pessoa que trabalha sozinha. Ele tá empreendendo a carreira dele, ele pode ter também um CNPJ, mas ele, como eu posso dizer, vocês podem me completar também, que essa pra mim é mais difícil de definir. Mas a pessoa que tá trabalhando sozinha, não necessariamente ela é menos capaz que as outras, pelo contrário, mas ela tá freelancer ali. Beleza. Ato é feito de viver de freela. É a definição. Legal. Ficou claro? Vocês querem complementar alguma coisa nas definições? Então, cara, eu enxergo muito assim, que quando você trabalha na agência, né, você trabalha como um empregado. Você tem um vínculo e você tá abaixo daquela instituição, sabe? E tem que respeitar as regras, os horários e tudo mais. Não é ruim necessariamente, sabe? Isso não significa que a gente tá falando que um é ruim e outro não. A gente tá explicando as diferentes áreas e é interessante que cada um avalie a si mesmo para saber qual é a melhor área para seguir, sabe? Ou qual é o seu melhor momento, né? Qual o momento que você tá e onde você se encaixa melhor. Mas eu enxergo a agência muito assim, né? De você ter um vínculo com né, você como empregado tem um vínculo com uma empresa e essa empresa ela meio que agrupar outros empregados e tudo mais. Quando você vai empreender, você meio que assume a posição de empregador quase, sabe? Né? Lógico que não de cara assim,
mas as coisas podem evoluir ao ponto de você, né, ter uma empresa com mais sócios, com empregados, e você ser responsável por essas outras pessoas. Então eu visualizo empreender mais assim. E normalmente quando você trabalha na agência, você cuida de uma área específica, né, que é entregar parte da criação, por exemplo. Quando você decide empreender, você assume desafios além do seu ramo de especialização, né? Porque aí você tem que cuidar, entender, né, que uma empresa tem o financeiro. Quando você empreende, você assume isso, né, que a sua empresa ela tem financeiro, que ela tem controle de demanda, que ela tem atendimento, que ela tem comercial, e aí você assume todos os departamentos de uma empresa e todas as responsabilidades de uma empresa. E o freelancer eu entendo justamente como um meio termo, sabe? Você funciona como funcionaria uma empresa, só que você não emprega ninguém, é só você, sabe? Você pode ter ali contatos, né, ter um network e tal, então você fica meio que como empregado, porque você passa a se vincular a diferentes empresas, ter seus próprios clientes e tudo mais, mas você não chega a ser uma empresa por si só. Só complementando o Greg nesse sentido, queria trazer só um ponto que, na maioria das vezes, esses estágios, né, diferentes, essas divisões, né, igual a gente trouxe do freelancer, do empreendedor e do funcionário de agência, vou colocar como funcionário, sim. Colaborador, né, melhor. Colaborador. Às vezes eles podem estar agindo juntos, né? Porque, igual, a gente mesmo já trabalhou em agência, sendo carteira assinada, e atendia nossos clientes por fora. Sim, Não que isso fosse um conflito, né, também, com a nossa própria agência, mas eu acho que é muito essa questão da gente estar vivendo aquele meio ali, de se sentir confortável, de estar trabalhando em um meio que é seguro, tem uma CLT e tal, que você é pago para receber ali, é pago para trabalhar, né, durante aquele período no mês, mas que você consegue fazer um extra como freelancer, e mesmo você sendo freelancer, você não deixa de ser um empreendedor, porque nesse ato do freelancer ali, você vai estar começando um negócio até você se estabilizar e enfim, tipo, eu vejo muito como divisor de águas essa coisa, assim, de você iniciar como freelance, mesmo estando trabalhando em uma agência, e depois, a partir daquilo tá seguro, você, de fato, encerrar aquela jornada na agência e começar a sua empresa. Então, eu vejo muito dessa forma, de estágios diferentes, assim. Mas eu entendo, Dani, que não necessariamente precisa correr esse caminho, sabe? A pessoa, por exemplo, ela pode estar sempre envolvida, sempre trabalhando diretamente para uma agência e, por exemplo, a evolução da carreira dela não ser sair de uma agência e empreender e criar a própria empresa, por exemplo, sabe? Mas pode ser sair de uma agência que é pequena e ir para uma agência mediana, de mais nome, depois de uma agência, né, muito maior, nível Brasil ou nível internacional. E aí o plano de carreira sempre vai estar, né, vinculado com a agência como empregado, como funcionário, como colaborador, igual vocês botaram aqui, mas é um plano de carreira e não necessariamente é ruim. Não, a gente não está em momento nenhum falando aqui que empreender é melhor e ser empregado é pior ou vice-versa. Na verdade, eu acho que empreender é pior. É mais complexo, na real. Mas aí depende muito de como você quer, né? Aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, assim. E eu vou fazer então uma pergunta aqui, que eu quero que vocês respondam no seco, na lata, e depois eu quero que vocês me expliquem por quê. Pergunta pra pegar bobo. Qual que vocês preferem? Hoje, qual que vocês preferem? Dada toda a experiência de vocês. Empreender. Cara, eu tenho meus lá e cá. Ó, Daniel, em dúvida. Não, eu tenho meus lá e cá, porque eu acho que são mundos diferentes. São mundos diferentes, cara, não adianta. Tipo assim, empreender é uma parada, é diferente, você tem ali seus benefícios, mas também você tem ali tem seus prós e contras.
Em todos tem os seus prós e contras, entende? Mas aí vai de uma questão de cada um, de uma questão de propósito. Eu vejo muito igual o Greg falou. É um propósito. Eu quero empreender porque lá na frente eu tô pensando em, sei lá, eu quero criar um legado que eu deixe realmente com isso. Não que só o empreendedor faça isso. Um freelancer também pode deixar um legado. Mas vai muito do que, eu acho particular, do que você se sente melhor fazendo, vamos supor, mais confortável. Isso, eu respondi na lata, assim, que empreender é melhor, porque a pergunta foi direcionada a mim, então eu tava falando sobre Não, mim, foi pros dois, velho. Não, pros dois não, tô tipo falando assim, a pergunta sendo pra mim, a resposta é pra mim, não de maneira geral, sabe? Mas pensando num contexto geral, vale de cada um avaliar os propósitos, sabe? Os objetivos, o que é pra sua vida e tudo mais. Ou onde se sente melhor mesmo, né? Não vou lembrar de quem que eu vi, não sei se foi de você. Foi do Guilherme, acho que foi o Guilherme, o dia que o Guilherme esteve aqui com a gente, gravando. Que era até algo assim que eu não tinha muito como verdade pra mim, né? Por causa da minha filosofia de trabalho, que é o seguinte. Que às vezes a pessoa nasce pra trabalhar em agência, vai trabalhar em agência a vida toda, e vai estar super feliz com isso, vai estar satisfeita, ganhando dinheiro dela de forma honesta, sabe, fazendo um projeto incrível. Sim, isso que é interessante, fiquei pensando, né? Cara, sim, realmente. Não é porque não funciona pra mim que não vai funcionar pra outra pessoa e que não tem validade, né? Hoje, eu, Lucas, prefiro muitas vezes o que eu tenho hoje, né? Que é a minha empresa, que é a minha forma de trabalhar. Por mais que sejam muito mais responsabilidades, eu prefiro. Mas, sabe, qualquer um pode ter uma experiência completamente diferente e ver pra ela mais valor em outras coisas, né? Então, acho que é muito interessante ver isso, né? A gente vai falar um pouco, né, das particularidades de cada um, das vantagens, das desvantagens, né? Esse é só um panorama mais geral mesmo, né? Pra gente partir de algum lugar. A gente partir do princípio. Uma das coisas que eu acho legal a gente já trazer aqui é justamente como a pessoa que está iniciando saber para onde ela vai. E eu vou trazer a minha experiência aqui. Quando eu me formei na faculdade, eu decidi que eu ia trabalhar com design, onde eu morava não tinha agência, só tinha gráfica. Né? E na minha cabeça, gráfica não seria um lugar legal para trabalhar. Por falta de experiência, né? E eu não via gráfica como um local para ter experiência. E não tinha agência. Não tinha agência nenhuma de publicidade. Nenhuma. Solução: mudar de cidade ou ser freela. Eu não tinha metade, não tinha nada da mentalidade que eu tenho hoje de pensar enquanto empresa, né? No sentido comercial, no sentido de se sustentar mesmo, né? Mês a mês ali. A minha cabeça era muito de que, cara, eu sou freela, vai ter mês que vai pingar 5 mil conto, vai ter mês que vai pingar 1.000. E vai ser assim a vida, né? E foi como eu me posicionei, né? Como eu falei no programa passado, no alto da minha sabedoria dos 20 anos de idade, foi como eu me posicionei como freelancer, fazendo projetos de web, de social media. Foram 2 anos assim e 2 anos passando perrengue, que eu só me sustentei porque eu morava na casa dos outros, né? Não tinha grandes coisas para pagar, não tinha muitas responsabilidades, reconheço isso. Foi o que eu optei na época, poderia ter dado super certo, né? Se eu tivesse agido de várias formas diferentes. Não deu, mas foi o que me fez perceber que antes de trabalhar eu preciso ter experiência. Antes de eu entrar de cabeça nesse mundo como eu tô querendo entrar, eu preciso conhecer mais dele. Onde que eu vou conhecer mais dele? Trabalhando numa agência. E aí, com 2 anos de mercado, eu já sabia onde tinha, já tinha referência, já sabia onde ir. Foi quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar, de eu mudar de cidade, trabalhar como empregado, mas de entrar de vez nesse mundo. E daí pra frente é a história, né? Acho que quem é ouvinte aqui assíduo já conhece bem. Já sabe. Trabalhar na agência, ela, né, te coloca, né, no dia a dia da profissão. Você meio que tem que se encaixar e aprender e correr atrás para pegar o ritmo. E isso é muito bom, apesar da correria, sabe? Às vezes da loucura, é muito bom. Porque você acaba pegando o ritmo, sabe? E você acaba desenrolando umas coisas que eu acho que se você começar como freelancer logo de cara, você não ia desenrolar, sabe? Sim, Você ia ficar com o pé atrás, não sei fazer e tal. E na agência não tem muito isso, sabe?
Você está ali para exercer aquela função e você tem que exercer aquela função, dar um jeito de resolver, se não sabe, pede ajuda e vambora. É muito legal que você consegue enxergar, por exemplo, planos de carreira de sucesso trabalhando em agência. Sim. Uhum. Né? Porque, por exemplo, eu vejo muito isso na área da tecnologia, assim, que às vezes você estuda a área da tecnologia como programador e tudo mais, e logo você pensa, cara, meu sonho é um dia trabalhar no Google, sabe? Então o objetivo é trabalhar no Google. Teoricamente você não vai empreender, você vai, assim, se profissionalizando e cada vez sendo melhor a ponto de chegar na empresa de ponta, assim. E isso vai gerar um reconhecimento, falar, fulano que trabalha não sei aonde, putz, um puta reconhecimento, sabe? Mas ou não, às vezes você pode ter uma visão diferente, tipo, eu quero, mesmo que seja local, no seu estado, eu quero impactar o sul do meu estado, o meu estado inteiro, e ser o mais relevante do estado. E aí você vai gerar concorrência, você vai competir, não com outros profissionais, mas com outras empresas. E aí você está partindo para um outro ponto de vista. Então tem como, né? Existe uma linha de carreira dentro de cada opção. E... né, como freelancer, por exemplo, eu acho até legal que tem gente que, sabe, deixa a posição de funcionário de uma agência, independente do nível, e passa para uma posição de freelancer, mas ele não parte daí para uma posição de montar uma empresa com uma sede, uma matriz. Ele fica nessa posição de freelancer, que para ele é muito benéfica. Dá a liberdade que ele precisa, né, chega para ele o dinheiro interessante para viver no mês ali e tudo mais, e para guardar e para realizar seus sonhos, e também é um plano de carreira, sabe? Tanto que tem gente aí que é nômade digital, sabe? Sim. Teoricamente ele é um freelancer que tem a liberdade de ir para qualquer lugar e trabalhar da onde ele quiser e recebe um dinheiro muito bom, porque ele está vinculado a várias agências ao mesmo tempo, a vários estúdios de criação, a vários lugares, e, sabe, o plano de carreira dele é como freelancer. É engraçado que hoje, né, é muito democrático o acesso à informação. Acho que hoje as pessoas têm assim, quem quer seguir nessa área tem um guia um pouco melhor de para onde ir, né? É mais fácil você saber por onde começar, coisa que não era 10 anos atrás. Bicho, 10 anos atrás não existia a profissão de social media. Sim. Que foi a profissão que eu e o Gregory começamos, né, cara? Pior que é verdade. Então, de lá pra cá, muita coisa mudou na área, na tecnologia como um todo, e o acesso a essa informação de por onde começar ficou mais fácil. Eu comecei como freela porque eu acreditava que, pra minha realidade, era o que fazia mais sentido. Né? Porque eu queria, pros objetivos que eu tinha, era o que faria mais sentido. E, cara, enche muito nossos olhos, né, quando, como o Gregory estava falando, a questão da liberdade, né, de você fazer seu horário, de você poder trabalhar de onde você estiver, de qualquer lugar, de você, né, tem sempre aquela, né, que o freela geralmente cobra melhor pelos seus serviços, não necessariamente cobra mais, ele cobra melhor, né, se numa agência você tá lá recebendo um fixo, é uma conta que sempre passa pela cabeça de quem trabalha em agência, poxa, se eu fizesse esse mesmo serviço aqui por fora, eu ia ganhar muito mais, sabe? Então tem todas essas coisas que eu considerava muito na época, que me encheram os olhos e me fizeram, sabe, vou começar assim. Independente de ter dado certo ou errado, não, são coisas, são sementinhas que, vendo na prática, né, o que era real e o que não era, ficaram comigo até germinar no Estúdio Santo, lá na frente depois. A vontade de viver dessa forma, a vontade de empreender, ela não morreu de vez, ela germinou de uma outra forma hoje. Só que para isso foi necessário passar por essas etapas, ter essas experiências, viver, cara, essas diferentes rotinas, essas diferentes filosofias de trabalho mesmo, né, desses locais. Eu falo que nas agências, né, a gente conhece muita gente, a gente tem contato com muita coisa diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa campanha política, tentando eleger uma candidata aqui pra cidade, que foi algo que eu nunca achei que eu fosse fazer na minha vida. Legal. E que talvez aqui no estúdio, talvez como freela, a gente nunca fosse ter, né? Porque geralmente quando é assim, já se procura direto uma agência. Por quê? Porque tem pessoal para atender, porque é uma demanda que você tem que ter vídeo, texto, foto, imagem, tudo, e a agência faz tudo.
tive a oportunidade de estar em projetos assim, cara, que te agregam muito como profissional. Muito como profissional. E é importante você ter experiência para você se profissionalizar cada vez mais. É doido você falar isso porque, tipo assim, voltando naquele assunto do freelancer ditar o preço, vamos supor, ditar o preço que ele quer trabalhar. Uhum. Às vezes eu já vi acontecer dentro de gráfica, que foi uma das minhas experiências, da galera, realmente os patrões darem ouvido ao que a gente tinha para falar, tipo assim, olha, se a gente como freelance, se fosse atender tal cliente para fazer tal arte, cobraria tanto, por que você não acrescenta esse valor e tal? E na maioria das vezes a experiência que a gente teve e a conversa que a gente teve com os nossos superiores foi positiva, entende? Eles viram que fazia sentido. Eu, graças a Deus, nos ambientes que eu trabalhei, de gráfica, por exemplo, né? Que é o que às vezes a galera tem uma experiência negativa por conta de ser um pouco de pressão, de prazos, mas foi algo que a gente, assim, os nossos superiores tinham uma preocupação da gente tá animado em trabalhar, entende? Eles tinham muito medo de perder os designs, a equipe dos designers que estavam ali, porque eles sabiam da importância que o grupo dos designers tinham para tocar aquela empresa, porque não era só a preocupação com a impressão, que também era uma mega preocupação, mas era também entregar um conteúdo visual legal para isso fazer nome no mercado, né? Acho legal esse sentido da gente trazer isso. E aí, trazendo para o lado empreendedor da coisa, é a gente meio que visionar, né? Eu tava falando muito a questão do propósito, porque às vezes a gente se coloca, tá trabalhando ali, tá confortável, tá tranquilo, mas a gente sabe que, sei lá, se surgir uma oportunidade, ou se a gente fazer essa oportunidade acontecer pra gente chegar em outro patamar, seja para trabalhar como freelancer, seja para empreender, ou seja para sair de uma empresa para ir para uma empresa melhor, igual o Greg falou do lance do Google ali, vai muito da gente, do propósito, né, do pensamento, do que a gente busca. Muito legal nesse sentido. É interessante também considerar uma coisa que a gente está deixando passar aqui, é que o mercado que você tá, né? Sim. Porque às vezes existe a condição, né, que dependendo do mercado, da sua especialidade ou do que você mais gosta de trabalhar, uma área é mais propícia do que a outra, né? Uma forma de trabalho é mais propícia do que a outra, né? Um grande exemplo disso é a área de motion, sabe? No motion você tem as 3 opções ainda, só que em motion você tem muito, mas muito freelancer, porque presta serviço a várias agências, dá o seu preço. Lógico, você pode ser freelancer dentro de uma agência e estar vinculado diretamente àquela agência e só àquela agência. Pode. Você pode ser um empreendedor de produção de vídeo, mas aí você acaba, sabe, indo além do motion e entregando muito mais coisas, porque quando você é empreendedor, você acaba somando pessoas, ideias e produtos e tudo mais. Mas, por exemplo, na área de motion, tem muito freelancer porque você consegue atender diversas agências, tem poucos profissionais, se você for parar para pensar, né? Mas você consegue atender diversas agências, dar o seu preço, receber de diversos lugares ao mesmo tempo. Então isso é muito importante considerar a área de atuação, né? Para poder escolher a forma de trabalho. Dani levantou um ponto ali interessante, que é o ponto de fazer nome, né, no mercado, que é válido para tudo, né? Para, sei lá, se você é veterinário, também vale para sua área. E eu lembrei, tinha um colega nosso, tem um colega nosso, vocês vão saber, a gente trabalhava junto e todo santo dia ele recebia uma ligação de alguém querendo fazer um serviço com ele, por fora. Todo dia. Era todo batata. Dia. Não, era todo dia. Se não era todo dia, era dia sim, dia não. E o menino tinha além de trabalhar com a gente, ter trabalho fixo, né? O menino tinha uma facilidade para negociar que ele nunca tava sem trabalho. Nunca tava sem trabalho. Falei, cara, ensina pra gente como é que você faz.
E ele falava, indicação. Eu vou deixar claro aqui que essa é a sua imitação do Betinho, tá? Pra quem conhece, esse é o Lucas. Foi boa, né? Foi boa, né? Não, é indicação. Mas cara, o Betinho tinha essa facilidade pra ele, parecia que fluía muito fácil. Mas por quê? Já trabalhava com isso há muito tempo, já atendia gente assim há muito tempo. Né? E o Beto, ele tem um sensor de reconhecimento de cliente. É muito importante desenvolver isso. E o legal é que quando era um mês assim que tinha pouco freela, ele aparecia e falava, rapaz, tem que pegar uns freela. Tem que pegar uns freela. E ia atrás e pegava, né? Arrumava, fazia uma identidade visual, fazia uma diagramação, fazia um folder, o cartão de visita sempre aparecia, cara. Sempre aparecia alguma coisa. É, muito louco, né? Muito louco. A gente tá separando aqui, né, as definições, mas como o Dani falou, elas se complementam muito bem. Elas podem funcionar juntas muito bem. Não é porque você é freela que você não tá empreendendo, como eu falei, né? A gente só separou para definir, mas é muito louco, né? Respondendo o que eu tinha pontuado lá no começo, né? Como fazer para a pessoa que tá começando, para onde ela ir? Olha, claro que eu tô falando aqui de acordo com a minha experiência, eu recomendaria hoje, se alguém chegar para mim e fala, Lucas, eu quero começar na comunicação, no design do marketing, para onde eu vou? Primeiro, né? Tem que entender o que a pessoa faz, com o que ela quer trabalhar, né? Se ela quer escrever, se ela quer editar vídeo, enfim. Mas se ela quer fazer arte, se ela quer trabalhar na criação, eu recomendaria ir para uma agência. De cara. Vai para uma agência, independente do tamanho, independente do que faz. Trabalha, ganha experiência, porque lá, tendo contato com tudo, você vai conseguir definir melhor quais vão ser seus próximos passos. O que você vai ter que evitar e o que você vai ter que correr atrás para se, continuar melhorando como profissional. Abrindo uma aspas aí do que você falou sobre o lance da experiência, numa agência você vai ter experiência com praticamente tudo, assim. Tudo. Um universo gigantesco. Não, eu digo experiências de trabalho também, assim, no sentido, levando pro lado do designer mesmo. Não só em relacionamento dentro da agência, mas levando para esse lado, você vai fazer um pouco de tudo, cara. Hoje em dia a gente tá muito nessa onda das agências 360, né? Que são agências que fazem um pouco de tudo, que trabalham com lançamentos para redes sociais, que trabalham com campanhas que vão envolver impressos de diversos tipos, né? E isso, cara, vai tipo assim, te dar uma expertise que realmente vai te formar, né, cara, dentro da sua profissão. E aí é buscar, né, é muito como aconteceu com a gente, né. A gente teve diversas experiências e a gente calhou de fato trabalhar com marca, que é uma das coisas que a gente mais se amarra em fazer e ver o resultado disso também. Então eu acho que vai muito dessa formação. Ouviu essa vinheta, você já sabe, agora é a hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes. Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast, e acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br/expertise. Estúdio Santo. Criamos marcas que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca. Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento, ou entre em contato pelo nosso Instagram, @estudiosanto.design. Tá precisando de um site que gere resultados de verdade? Vem pra Load. Há 9 anos entregando projetos únicos e levando empresas para o mundo digital. Trabalhamos com design de interface, desenvolvimento de sites e aplicativos e performance digital. Acesse estudioload.com ou mande um oi no nosso WhatsApp 28 99999 2891. Buscando passagens aéreas com atendimento de qualidade e preço justo, na On Viagens você encontra tudo isso em um atendimento 100% online e exclusivo. Siga a On Viagens no Instagram, @on_viagens com 2 S no final, e acompanhe interações diárias e promoções.
Eu também vejo essa importância, assim, da agência, sabe? De você chegar e trabalhar numa empresa de design ou da área que você está atuando, porque ali você vai ser exposto a muitas situações, e igual eu estava falando, positivas e negativas, e você vai ter que lidar com elas. Situações que provavelmente não chegariam até você se você trabalhasse sozinho. E às vezes se privar dessas situações te deixa menos preparado. É aquela velha máxima que mar calmo não faz... Como é que é? Mar calmo não faz marinheiro? Não faz bom marinheiro. Não faz bom marinheiro. Acho que é isso. Então, assim, às vezes no meio da agência pode ser meio loucura, pode ser meio correria demais, mas você acaba sendo exposto a muitas situações, aprendendo a lidar com elas, positivas e negativas, e as negativas que vão chegar vão te preparar para situações negativas futuras, né? Tanto que a gente, hoje em dia, tem uma expertise de reconhecer quando o cliente tá tentando ludibriar, tá tentando enganar, ou senão, não, faz mais barato, né? É rapidinho, a gente consegue perceber essas coisas porque a gente já viu muitas situações assim e a gente já caiu muito nessas. Com certeza. Então, eu vejo tem estrada pra trás, né? Então, eu vejo uma boa importância no nosso crescimento devido às situações que a gente foi exposto na agência. Não que você não consiga essas coisas, por exemplo, como freelancer ou como já saindo empreendendo, sabe? Mas como tudo vai depender de você, é um pouco mais complicado. Você vai ter que fazer esse esforço para que tudo chegue até você. Então tem que convencer muita gente e tudo mais. Mas, assim, eu vejo a importância da agência, mas também falo para você ficar esperto nas situações que são colocadas, né? Tudo tem um limite, assim. Então, preste atenção na sua saúde física, mental, nos seus limites e tudo mais, que é muito importante. Mas eu vejo esse ponto positivo na agência de te expor a muita coisa e te preparar para muita coisa, como se fosse uma grande escola, né? Mas na real né, cara? Justamente por esse contato geral. Tipo, pra mim, pelo menos é nítido a minha evolução como profissional, como pessoa, quando eu trabalhei em agência. Pro bem e pro mal, com os perrengues, sabe? Com as dificuldades. Só que, ao mesmo tempo, eu conheci muita gente, sabe? Passei por muita situação legal também, situações bacanas, de coisas, de jobs legais que a gente teve que resolver, de coisas que deram orgulho de fazer. Então, eu não vou adiantar porque eu vou chegar nisso na expertise da semana, mas, cara, tem desvantagem e vantagem de qualquer lugar que você trabalha. A gente acaba recomendando a agência por ser esse grande centro de coisa pra fazer, né? E porque foi a nossa experiência também, né? Tá claro, muito é a nossa experiência, a gente, né? Se a gente for levar pra questão de grana, por exemplo, quero fazer um dinheiro aqui, quero viver do design, por onde eu começo? Acho que a resposta continua sendo a agência, porque você vai entrar na agência, você vai ser contratado, CLT, carteira, dali a um mês você já tem seu salário garantido, se você não for mandado embora, né, claro. Mas mês e mês você vai ter uma grana entrando, às vezes é o que a pessoa precisa pra se estabilizar, sabe? Pra depois ir melhorando e tal. E muita gente faz assim, começa na agência, pinta o freela, aquele serviço que ela vai pegar pontual, vai entregar pra complementar a renda, e lá na frente pensa em viver full freela, pensa em full empreendedor, né? Mas sempre tem uma renda base ali pra pessoa começar. Ou inicia numa agência também, depois vai pra outra e assim vai crescendo, né? Sim, também é super válido, vai aumentando o salário da pessoa, a especialidade dela. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a importância da agência é que, além de você estar exposto a muitas situações e aprender, né, isso te fortalecer como profissional, ela também te ensina de forma direta e indiretamente a ética do trabalho, né? A ética do design, do respeito, de você estar convivendo com outros profissionais e como lidar, o que é plágio, o que não é, sabe? E situações que, por exemplo, talvez estando sozinho, sabe, no seu quarto ali, às vezes contato só no WhatsApp, você perde um pouco disso ou demora mais tempo para entender essas dinâmicas de relacionamento, sabe, e os limites da área do design. É mais difícil, né, você passar por algumas coisas. Mas, por exemplo, pode acontecer a situação de você ou um amigo de trabalho fazer uma identidade visual, uma marca, um logotipo, né, um símbolo ali, que, ao seu ver, tá tudo bem.
Só que é na hora que você publicar aquilo, todo mundo vai falar que aquilo parece outra coisa totalmente diferente e às vezes tem uma conotação muito ofensiva, sabe? E você não percebeu aquilo. Isso pode acontecer com você, pode acontecer com um colega de trabalho. Na agência tem essa possibilidade de acontecer com um colega de trabalho, você vê e passar a ficar ligado nas suas produções. E assim vai, sabe? Então eu vejo a agência muito como essa grande escola que te prepara pra vida, assim, do design, né? Mas é essa troca de experiência mesmo que faz o trabalho numa agência ser tão válido, sabe? Cara, eu falo. Eu só saí de agência, sabe, tirando todos os perrengues, tirando todas as coisas que a gente passou aqui, nem vem ao caso aqui, porque também teve coisas boas onde eu trabalhei. Sim. Saí por objetivo de carreira, sabe? No final das contas, né, se for botar na ponta do lápis. E aí chegou uma hora que o objetivo que eu tinha pra minha carreira, que era justamente empreender, eu já queria, eu não ia conseguir executar dentro de uma agência. Claro que não. Só que, como eu falei lá no início, tem gente que tá ali, vai ficar a vida toda e, mano, super certo. Que continue dando certo. Tem gente que a vida de nômade digital sem muita certeza funciona 100% pra ela. Né? Então, tem vários caminhos pra se chegar onde você quer, né? Sim. Eu particularmente, cara, eu vejo, pra mim, tá? Particularmente, na minha opinião, pra mim, na minha vida só apenas. Não generalize isso. Eu vejo o freelancer como o mais legal, assim, tá ligado? Nem tanto pela liberdade, mas pelo retorno que você consegue fazer, sabe? Você tem menos responsabilidades com uma empresa, né? E tem mais liberdade do que um colaborador, um funcionário e tudo mais, e consegue todo o seu esforço e tudo que for retornado desse esforço fica com você. Sim. Sabe? Só que, por exemplo, eu vejo isso um ponto muito alto do freelance. Só que isso não se aplicaria na minha vida, sabe? Eu hoje poderia voltar a ser freelancer, que em algum momento eu ia voltar a empreender, sabe? Porque as coisas que eu tenho na cabeça de projeto e tudo mais, e objetivos de construir e tudo mais, acaba envolvendo outras pessoas e vai muito além de mim. E aí como freelancer eu não consigo centralizar isso, né? Eu teria que me empreender, envolver outras pessoas e compartilhar trabalho, compartilhar rotina. E aí, quando eu ia ver, virou empresa de novo, sabe? Então, isso está muito atrelado à minha pessoa. Mas se eu falasse, Grego, você tem que escolher uma, eu escolheria pra mim freelancer e pra seguir, sabe? Mas aí, como os meus objetivos levam mais a empreender, não tem pra onde eu correr, assim, sabe? Pegando nesse gancho, Gregory, eu tenho muita certeza de que boa parte do que a gente conseguiu como empresa, como Estúdio Santo, foi porque a gente se posicionou dessa forma, porque são 3 cabeças aqui pensando. A gente poderia conseguir se tivesse cada um no seu canto? Sim. Quanto tempo ia levar? O que a gente ia ter que sacrificar em questão de saúde para isso, né? Sim, tem isso também. Então, pra gente funciona muito bem assim, pra muita gente funciona muito bem assim. Mas você tem as famosas urgências também, né? Que são os caras que se posicionam assim, mas fazem de tudo, mas estão sozinhos, sabe? E também funciona. Se tem gente fazendo é porque funciona, dá dinheiro. Enfim, cara, se a gente for entrar nos pormenores, né, do que dá pra fazer no dia a dia ali da profissão, é muita coisinha, né? É muito detalhezinho, né? Vocês têm alguma história que vocês queiram compartilhar da época de agência, da época de freela? O Gregory chegou trabalha para Portugal, né, cara? Um tempo. Isso. Depois que eu saí da agência, eu fiquei meio igual eu falei, né? Meio como um freela e empreendendo ao mesmo tempo, porque eu tinha que cuidar do financeiro e tudo mais, mas era tão simples que era quase freela, sabe? Era como se eu estivesse cuidando... Era eu cuidando apenas das finanças pessoais, assim. Então era freela, né? E eu fiquei um tempo trabalhando para Portugal, para uma empresa específica lá, que não era agência, não era nem da área de design, eu fazia as produções visuais para essa empresa. E igual eu falei, né, do ponto de vista de ter recursos, foi muito bom, sabe? Eu não tinha a responsabilidade de uma empresa, de ter cuidado financeiro da empresa, de pensar em estratégia de vender nem nada.
tinha a liberdade de fazer meus horários, de responder a pessoa diretamente, né, ter o contato direto com o cliente sem ter que estar debaixo de normas nenhumas, a não ser as minhas, né, os meus entendimentos, a minha ética de trabalho. E então foi muito legal, assim. Mas eu vejo que se eu tivesse ainda naquela situação, isso ia evoluir para eu empreender em algum momento, sabe? Porque eu ia não deixar de querer só aquele cliente, eu ia querer um outro cliente, um outro, aí eu sozinho não ia resolver, ia chamar mais um, e quando ia ver, ia estar na sociedade de novo e ia ser a mesma coisa. Eu acho que eu também tenho um pensamento muito parecido com o do Greg em relação à equipe, tá ligado? Tipo assim, de trabalhar junto. Eu por bicho solto que sou, né? Eu nunca fui muito assim de vou fazer isso porque eu vou fazer sozinho, porque eu sempre, sei lá, gostava de envolver as pessoas junto. Apesar de meu processo produtivo às vezes ser mais eu quietinho, pensando devagar, às vezes eu gosto de ter uma opinião alheia ali para acrescentar na parada. Isso me ajuda bastante no processo criativo, em coisas que eu não teria um olhar para aquilo, né? Para um acerto ou algo que faltaria. E falando, cara, em relação a preferências mesmo, eu não tenho uma preferência específica, cara. Eu acho que vai tudo de um momento mesmo, assim. Essa fase de empreendedor que eu tô passando agora com vocês aí junto, pra mim tá sendo legal, tá sendo muito bom. Mas não que eu tenha uma preferência, assim, eu acho que é muito do momento da coisa, assim, de como você tá, como profissional, como pessoa, se tá te fazendo bem, se tá legal, se é isso que mesmo que você quer seguir, beleza, cara, trabalhe, dá o seu suor ali por tudo, para fazer dar certo. Mas se em algum momento chegar, sei lá, acho que mudei de ideia, tudo bem, fique à vontade para seguir outra carreira. Eu acho que vai. Eu penso muito dessa forma, assim. Não penso que, sei lá, bater o martelo tem que ser para sempre, entende? Com certeza, cara. Tanto que se fosse assim, a gente tava na agência até hoje, apesar de ter outras preferências, sabe? Nem isso, eu tava carrado lá em Mimoso, ganhando R$200 por mês. Então. E é legal, tipo, o Greg falar disso, porque eu demorei sair da agência por uma questão afetiva, cara. Olha só que louco. Eu demorei sair de uma agência por uma questão afetiva, por ter consideração com todas as pessoas. Tipo assim, eu já não tava curtindo tanto o trabalho, já tava numa fase que pra mim não tava legal, assim, já não tava curtindo as coisas que eu tava fazendo. E por questão afetiva eu fui ficando, por questão de grana também, né? Tipo, era seguro pra mim, tava ali, mas tal. Mas aí chegou um momento que, não, vamos mudar aí, vamos fazer outra coisa, porque agora é a hora. E é legal como, tipo assim, como profissional, essas áreas na sua vida pode se complementar, sabe? E pode até ser cíclica, dependendo, né? E tipo, você, por exemplo, o Lucas falou que ele começou como freelancer lá em Mimoso e recebendo R$200. Tipo, se o Lucas for resolver ser freelancer hoje, ele vai receber mais do que o estúdio, sabe? Porque tem uma noção de mercado diferente, mais aprimorada, mas isso porque ele saiu de freelancer, passou por agência, empreendeu e tá voltando a freelancer. E isso deu conhecimento suficiente, forma de trabalho suficiente para fazer aquilo não render da forma financeira, mas ter um sucesso em cima daquilo, sabe? Um sucesso de trabalho. E igual eu falei, as coisas elas podem ser cíclicas, não necessariamente pode ter o certo ou errado, não precisa ter, na verdade, o certo ou errado. Ela vai ter o momento certo, né, para cada coisa. E sei lá, pode ser que aconteça de surgir uma puta oportunidade em uma agência e que, sabe, é inegável, assim. Por exemplo, se a Ana Couto, Lucas, te ligar agora e falar, vem trabalhar pra mim, duvido que você não vai na hora, cara.
Beijo, tchau. Vem sua parte, só vai, né, Lucas? E aí você tá, de novo, você, tipo, meio que submetido ali às condições de agência, mas felizão, porque, né, você alcançou um novo nível. Mas isso liga justamente no que eu ia falar agora. Que é, tipo, de deixar uma mensagem clara para quem tá ouvindo e tá tentando tirar uma conclusão disso, né? Quero entrar em algum lugar, ou quero mudar a forma que eu trabalho, para onde eu vou. A gente passou o episódio inteiro, né, dando nossas experiências, mas é questão de avaliar momento, avaliar, mais do que o momento agora, avaliar a sua prospecção de carreira. O que você quer para frente? Hoje eu tô mais do que satisfeito empreendendo com o estúdio, mas como o Greg falou, se surge uma oportunidade que não surgiria normalmente, e o meu objetivo é continuar crescendo como profissional, qual que vai valer mais a pena? Não tô nem botando dinheiro na conta, não. Tô falando de experiência, né? Sim. Qual que vale mais a pena? Acho que é sempre legal você ponderar isso, você avaliar isso, para onde você quer ir como profissional, né? E aí a questão financeira vai entrar porque você precisa pagar suas contas, mas não deixar também você se afobar, porque às vezes a gente quer que as coisas deem certo muito rápido, a gente quer mudar de carreira, a gente quer mudar, né? De um mês pro outro tá ganhando sei lá quanto. Não se afobar, cara. Se você tá chegando numa agência agora, você vai ganhar pouco, depois seu salário vai aumentar. Bom, é o normal que aumente, né? Tem que aumentar pelo menos um pouquinho, senão mete o pé. Segredo aqui nosso. Se você começar como freela, vai demorar mais tempo ainda. Se você vai abrir uma empresa, mano, até você se estabelecer no mercado, chegar no patamar que você quer, demora. O importante é não se afobar, o importante é ter o objetivo, dar passos certos, dar passos calmos, mas passos calculados, e continuar sabendo que você tem sempre a oportunidade de voltar de uma forma ou de outra, né? Claro, em certas situações é mais fácil para uns e menos para outros, né? É isso que eu ia falar, Lucas. É importante, muito importante avaliar a sua situação, o seu momento, né? Porque igual a gente está falando sobre empreender, né, de sair de uma agência onde você tem um salário fixo todo mês ali para empreender, mas isso pode ser muito fácil para uma pessoa com 18 anos, 20 anos, porque é o nosso público-alvo do podcast, o pessoal que escuta, né, é mais direcionado para esse pessoal que está começando. Mas se você for avaliar a condição de alguém que, por exemplo, está com seus 35 anos, 2 filhos, esposa em casa, e você não pode sugerir para que ela largue uma agência e vá empreender, sabe? Não, pelo amor de Deus. É muito importante lembrar aqui que quando nós três decidimos empreender, a gente começou com um salário de R$200 cada um aqui no estúdio. A gente teve um crescimento muito legal, né? E hoje em dia a gente paga um salário fixo para nós três, mas é importante lembrar que, sei lá, nos 3 primeiros meses do estúdio era, sei lá, R$300 no mês, R$500 no outro, quebrado, sabe? E como é que você mantém uma família, uma casa, um lugar com esse salário? Então... E eu vou continuar dando até o meu exemplo, Gregory. A gente recebia isso no estúdio, mas eu tinha um dinheiro guardado, sabe? De grana que eu recebi de outras empresas que estava guardado. Então eu tinha como me sustentar e poder empreender dessa forma. Ia durar 3 meses esse dinheiro? Durou 3 meses esse dinheiro. Mas foi o tempo para juntar um pouco mais. E como eu tava falando, vai tudo do contexto, né? Às vezes... tentar ser um pouco prático aqui. Tô falando, gente, claro, em situações normais, né? Do cara que não vive num subemprego, por exemplo, numa situação de vida mais acessível, né? Não necessariamente o cara que é rico, mas o cara que tem acesso, tem oportunidade. Você tem sua família, você tem 2 filhos, uma mulher pra sustentar, um homem pra sustentar, seja lá o que for. Começa com freela. Vai pegando extra, vai guardando essa grana, vai fazendo uma transição aí, né? Faz uma transição gradual, né? Aos poucos, planejando seus passos, com calma. Sim. Exato, acho que no real é disso, mas super válido o que você comentou, cara. Às vezes pode passar essa mensagem, né, de pega e faz, mas não, pelo amor de Deus. Pega e faz não, que experiência própria dá errado. É legal que você falou aí dessa situação da transição e tudo mais, e me veio muito o exemplo do Beto, que a gente já citou aqui, né? Que o Beto, ele teve um pouco disso.
ele trabalhava em agência, né? Ainda trabalha, mas eu era em outra agência, em outro momento, né? Mas antes ele trabalhava em agência e pegava muito freela. E aí ele percebeu que existia um mercado, né? Então vamos fazer essa transição e vamos empreender. E aí quando ele decidiu empreender, ele viu muita dificuldade nisso, um mercado muito fechado, muito difícil de acessar, né? Ele mais um sócio. E aí ele falou, cara, não dá, não é pra mim, vou voltar pra agência e seguir com os meus freelas que eu ganho muito mais, sabe? E consigo fazer muito mais assim, como profissional. E foi onde ele, né, depois que ele mudou daqui, né, ele mudou da nossa cidade pra uma cidade do sul, e lá ele chegou numa outra agência que ele considera um nível acima da agência onde ele começou, né? E então ocorreu aquela situação, né, de carreira dentro de agências, mas subindo ali o padrão de trabalho, como você produz e tudo mais, as condições, né. E então ele foi uma pessoa que passou pela transição inteira, voltou para a agência e teve experiências que ele conseguiu avaliar se era legal para ele ou não, assim. Meninos, estamos caminhando aí para uma hora já de gravação. Já, velho? Passou rápido, cara. A gente tinha muita coisa pra falar, mas passa rápido. Então vamos discutir uma das últimas coisas aqui, uma dos últimos pontos da pauta, mas é um dos mais importantes, antes da gente começar a encaminhar de fato pro final do podcast. Sim. A pergunta é, qual é a forma de trabalho que traz mais retorno financeiro? E aí? Opinião de vocês, experiência de vocês? Cara, no meu ponto de vista, eu acho que empreendendo, cara. Mas não assim, levando pros dois lados da coisa. Eu acho que empreendendo você dita o seu valor, né? Pô, independente do que você fizer. E também você vai estar criando ali, construindo algo seu, construindo um patrimônio seu. Então, eu tenho muito assim, que também não deixa de ser um valor, entende? Eu vejo muito desse lado, assim, a minha opinião é o lance do empreendedor, assim. Greginho. Cara, eu acho que depende de em quanto tempo você quer esse retorno financeiro. Eu ia falar exatamente isso. Porque se você quer muito dinheiro muito rápido, vende droga. Inclusive tem uma série sobre isso na Netflix, eu nunca parei pra assistir. Vendendo drogas online rápido. Não, assim, né? Brincando, gente, pelo amor de Deus, hein? Não é isso não. Um retorno financeiro muito rápido é freela. Você não tem as condições de um salário fixo que você não consegue ultrapassar de uma agência, e você não tem os compromissos de uma empresa, né? Então, se você meter a cara e for atrás e correr atrás de cliente e produzir, fazer, sabe, vai ser um momento loucura, mas você vai fazer um retorno financeiro muito grande, muito rápido. Né? Eu não coloquei a loucura aí. Tá, dentro das condições. É importante considerar esse momento de loucura também pra ver se você aguenta o tranco, né? Porque se você não aguentar o tranco, você não faz um retorno financeiro. Mas assim, o que te permite ter esse retorno financeiro muito rápido, pra mim, é um freelancer. Mas o que te traz mais retorno financeiro é o empreender. Mas aí é a longo prazo, porque igual o Dani estava comentando, é uma situação de construção. Você meio que vai construindo o seu império ali, digamos assim, sabe? Um tijolinho por vez, e quando chegar lá na frente você tem aquele retorno gigantesco a ponto de, sei lá, dependendo do crescimento, você não precisar se envolver com a empresa mais, né? Vamos falar aí de Steve Jobs, né? Que começou na porta da garagem, construiu a Apple e, sei lá, mesmo demitido, se bobear, ele recebia alguma coisa da Apple ainda. Então ele nem precisava ter vínculo com a empresa para continuar recebendo e ganhando com isso. E a médio prazo você tem a agência, porque você vai ter o seu salário fixo, você vai ter a situação da rescisão, né, caso te mandem embora, você vai ter um seguro-desemprego, né, no caso de carteira assinada, né, você vai ter um seguro-desemprego, vai ter o seu FGTS, você tem todos esses detalhes. E, sabe, mas é aquela questão, salário fixo todo mês é certo que você vai ganhar, isso passa uma segurança muito boa, mas não passa dali, sabe? No máximo uma hora extra, assim, que você fizer.
Isso aí, Greginho. Eu ia falar exatamente o que você comentou, essa questão do prazo, né, para o seu retorno financeiro. E eu quero deixar aqui uma frase do Flávio Augusto, acho que muita gente que escuta a gente conhece também. Ele falou essa frase num Nerdcast, que eu ouvia muitos anos atrás e foi algo, acho que foi o que me despertou para a questão, sabe, de empreender, para a questão do empreendedorismo. E essa frase fica comigo desde aquela época e, querendo ou não, ela meio que guia um pouquinho todas as escolhas que eu fiz, né? O seu pensamento. Né? E aí eu incluo, tipo, dar um passo para trás e entrar numa agência para ganhar experiência, para depois dar 2 passos para frente. Que é o seguinte, cara, você vai empreender, completando essa questão de você ganhar a longo prazo, nem todo mundo vai ficar milionário empreendendo, mas todo mundo pode prosperar. Todo mundo pode mudar de vida, coisa que às vezes um emprego de CLT às vezes não permite, dependendo de onde você tá, dependendo da cidade onde você mora, sabe? Chega um teto, vai haver um teto e quando você empreende não tem esse teto. Acho que isso pode ser algo importante para muita gente também. Show? Vamos para a expertise da semana agora? Ficou bacana isso, hein? Vamos. A gente legal. chegou a conclusões interessantes que eu não tinha parado de pensar ainda. Né, meu amigo? Maneiro. A gente vai aprendendo conforme a gente vai falando também. Sim, vamos melhorando, né? Expertise da semana. Expertise da semana. Discutam. Pra sair na porrada aqui. Sabe, meia hora de porrada sem perder a amizade. O mais importante não é onde você trabalha, mas as experiências que você carrega dali. Discordo. Você não tem o poder de discordar. Não, eu vou discordar só pra gerar... Tudo que gera bagunça me deixa muito feliz. Como é que... Me deixa muito animado. Abraço, Josué. Grande Josué. Um filósofo contemporâneo. Não, você discorda? Por que você discorda? Não discordo não. Não discorda? Não. É porque, né, as experiências que você carrega dali, o seu conhecimento, as relações, o networking e tudo mais, é o que te faz profissional, né, cara? E quanto mais dessas experiências você tiver, boas de preferência... Sim. Quanto mais experiências boas você tiver e que enriqueçam o seu conteúdo, né? Como pessoa, melhor, cara. E isso vai te potencializar como profissional. Danny Boy. Olha, as experiências que a gente carrega, sem dúvida, fazem total diferença. Independente se você trabalhou pro hot dog da esquina ou pro, sei lá, Rede Globo. Mas é claro que onde você trabalhou, eu acho que muda totalmente, onde você trabalha, vai mudar totalmente a percepção de quem te vê. Eu acho que vai muito disso, sim. A gente tem exemplos vivos de pessoas que conviveram com a gente que, sei lá, enquanto não chegaram num cargo que, sei lá, era bem visto por todos, não conseguiram Deixa eu reformular a frase aqui. Não se realizaram, né, com a situação. Não, eu digo assim, por questões de reconhecimento mesmo. Reconhecimento mesmo. Eu acho que onde você trabalha dita muito sobre a sua carreira. Tipo assim, se o Gregory hoje ele tem um Estúdio Santo, mas o Gregory ano passado trabalhou na mega campanha da Coca-Cola. Isso vai mudar totalmente, eu acho, a parada da coisa, assim, a percepção da coisa e a percepção principalmente de quem te vê no mercado. Pô, o Greg trabalhou pra Coca-Cola, mano. Então tem algo diferente. Então, eu acho que tem um lá em cada das coisas. Não, mas aí vai continuar sendo uma experiência que você carregou, sabe? Porque o conjunto de experiência é por onde você passou. Então, tipo, o mais importante não foi seu trabalho no Estúdio Santo hoje. É a minha trajetória até aqui, sabe? O conjunto de experiências até aqui, assim. Mas você tá falando mais em questão de visibilidade, Dani? Também. De reconhecimento. Acho que em questão de visibilidade. Pô, eu trouxe esse ponto por quê? Porque às vezes eu acho que as pessoas... Tem gente que nem sabe tanto assim
mas que por ter trabalhado em tal lugar tem um certo renome. Uhum. Eu trouxe muito nesse sentido. Mas é claro que isso não vai desqualificar, não vai de forma alguma desqualificar as experiências que ela já teve em outros lugares, entende? Entendi. É até difícil de explicar, tô tentando explicar ainda, mas eu acho que é isso. Acho que dá pra entender sim. Querendo ou não, currículo, né? Currículo, exato. Mas Onde você trabalha vai ditar muita coisa para quem te vê e para quem vai te procurar para ser referência, se inspirar em você, então. Isso aí. Mas você pode ser igual coach, né? Seja você a sua própria referência. Exatamente. Brincadeiras à parte, eu concordo com a expertise da semana. O mais importante não é onde a gente trabalha, mas o que a gente faz com o nosso trabalho, né? Porque, claro, é muito mais glamouroso, muito mais visível, traz muito mais retorno você fazer uma campanha grande para uma empresa grande e levar o crédito. Isso sem dúvida. Sem dúvida. Mas a nível de realização pessoal, que para mim é tão importante quanto, quiçá maior, você fazer um trabalho bem feito e ver o seu cliente satisfeito, receber por aquilo, cara, você pode executar para qualquer pessoa, para qualquer nível de cliente, e acho tão válido quanto, né? Pô, tem gente aí, tem profissional, cara, que se contenta em atender supermercado. Se contenta assim, né? Que atende supermercado, que é um cliente que a gente não gosta de atender porque é correria, porque é muita coisa para fazer, né? Dá trabalho. Mas a pessoa atende, está super feliz e funciona, sabe? E a gente não tá falando aqui do especialista que se envolve apenas com o supermercado. A gente tá falando aqui do cara que só faz ali, corta uma carne ali e coloca o preço, sabe? Sem muito compromisso daquilo evoluir e ficar melhor e tal. Cortar uma carne, eu achei que você ia falar do cara do açougue. É o cara do açougue mesmo, fazendo design. Cortando a carne aqui, ó, né? Mas enfim, eu acho que das experiências que eu tive em todos os lugares que eu passei, não teve uma que foi perfeita, até porque nenhum trabalho vai ser perfeito, né? Só que você vai peneirando, né? O que você quer continuar vivendo na sua vida. Enfim, é um pouco disso, mas no geral concordo com a frase sim. A expertise da semana está correta, mas você, meu querido ouvinte, você pode e deve comentar o que você acha também, contar pra gente as suas experiências, as suas expertises, porque a gente quer te ouvir também. A gente tá falando do que a gente viveu, mas o que você viveu, cara, super válido também. E só vem pra somar, né? Com certeza, com certeza. Acho que foi um papo bem legal, um papo bem carregado de conteúdo, sabe? Acho que fica aí a indagação agora, né, da pessoa trocar figurinha com a gente. Por favor, não deixa de fazer isso. Você escutou até aqui, vai lá, comenta no YouTube, manda figurinha pra gente no WhatsApp. Comenta assim, ó, eu escutei até aqui, e vai lá e deixa suas considerações do que você falou. Pra gente saber quem tá ficando até o final mesmo. No site, principalmente no site, gente. A gente tá usando o site para centralizar tudo, né? Dos comentários, das interações. E no site a gente consegue responder ali com, né, cada um respondendo individualmente. Então você consegue interagir com o Dani te responder, né? No YouTube quem responde é o Expertise. No site quem responde são as pessoas. Então a gente prefere pela interação no site. Então vai lá, comenta o que você achou da conversa no geral. E não só isso, traz pra gente a sua expertise, que a gente no próximo episódio a gente vai interagir com isso, responder se for necessário, e é isso. Exato, exatamente. Demais. Pessoas, obrigado por vocês estarem aqui, ter participado de mais desse programa, vocês são fera demais, gente. Sempre bom estar com vocês. Acho que não tem mais nenhum aviso, não tem mais nada, só os de sempre, né? Redes sociais de expertise, a gente já falou, não custa repetir. Instagram. Vai pedir pizza? Eu acho que a janta tá pronta. Instagram, @expertisepodcast. Nosso site, estudiosanto.com.br/expertise. Também no YouTube, no Spotify, enfim, onde você quiser ouvir a gente tá lá. Só pesquisar Expertise Podcast. Isso aí. Eu sou @escardalucas, seu host. Me sigam lá. Eu sou @Gregory_Olivier. Se quiser, só manda mensagem lá, a gente troca uma ideia. Eu sou @Daniel Lial. Só mandar uma DM pra gente lá que a gente interage, beleza?
Tamo junto, gente. Obrigado pela atenção de vocês até aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Vambora que eu tô com fome. Quer jantar? E qual vai ser o próximo episódio? Pizza. Não. Tem que decidir, eu não sei não qual que é o próximo episódio. Eu sei qual é o próximo episódio. Deixa eu pegar aqui o calendário. Aqui. Não, você, ouvinte, tá achando que se tudo der certo, nosso próximo episódio é sobre produtividade e organização. É isso, cara. E aí não tem pra reprovado. onde correr. Design. Se você tá trabalhando numa agência como freela, não tem pra onde correr. Você precisa se organizar pra dar conta de tudo que chega pra você. Senão não assim. dá, tá? Senão não dá. Tô falando Vai aqui que se ficar não organizar, não dá, tá? Você vai ficar maluco, hein? Pode até achar que Vai. dá, mas não dá não. Vai chegar de manhã cedo, 8 horas da manhã, falando que deu tudo errado. 8 horas? E 8 horas? 8 horas já tá tarde, né? 8 horas já deu errado há muito tempo. 6:30 da manhã você já deu tudo errado ali na barrinha já digitado. Quando deu 8 horas você dá o enter. Já manda aí. Ó, a gente se vê no próximo episódio então, molecada. Valeu. Falou! Você acabou de ouvir o Expertise Podcast. Um programa do Estúdio Santo. Até o próximo episódio.